Eu não Sim. posso pensar só numa refeição, é naquele plano do dia todo. Por isso, pelo menos 3 refeições. Não precisa comer de 3 em 3 horas também, que isso é um mito que não é para É, todo mundo. Tem pessoas que necessitam, por exemplo, a pessoa que tem gastrite, ela não pode ficar a longo prazo sem comer, porque vai exatamente. piorar os sintomas. Não Então, não coloca querer todo mundo na mesma na mesma caixa. caixinha. É. Não, não funciona, gente, não funciona. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Pérolas da Nutri. Eu sou Sheila de Jesus, a nutricionista que vai te acompanhar na sua mudança de estilo de vida. No nosso episódio de hoje, vamos conversar sobre alimentação saudável. Porque eu fico tão triste o quanto a alimentação saudável está sendo algo difícil, virou terrorismo nutricional. E hoje, nesse podcast, eu convidei uma amiga muito especial, nutricionista, para a gente falar aqui, ó, de Nutri para Nutri. Carol, seja muito bem-vinda ao Pérolas da Nutri. Muito obrigada por estar aqui conosco. Ai, obrigada. Muito obrigada pelo convite, Sheila, adorei. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte aí da nutrição que a gente gosta tanto. Obrigada, Carol. Para você se apresentar aqui para o nosso público, me conta quem é a Carol, o que que ela faz, por que ela faz e para quem ela faz o que faz. Bem reflexiva, né? Eu acho um pouco difícil, né, falar sobre mim, assim, mas vamos tentar aqui. Eu sou a Carol, Carolina, né, mas todo mundo chama de Carol. Eu sou uma mulher que tem muitos sonhos, mas que tô sempre correndo atrás, né, desses sonhos para conseguir conquistar. E eu sou nutricionista de formação, né? Eu sou formada em nutrição. Já tem muitos anos aí, já tem uns aninhos. Mas fiquei 10 anos trabalhando na parte hospitalar, né? Então, eu fiquei 10 anos trabalhando nessa parte clínica, hospitalar, que eu gosto muito. Mas já trabalhei também com cozinha, nessa parte de produção, né? Uhum. Que eu acho que é até bom a gente falar para as pessoas o tanto que a Sim. nutrição, Tem né? muitas Tem áreas, muitas gente. áreas Não para a é gente só trabalhar. consultório. Às vezes a pessoa acha que é só aquela que tá lá no hospital, é só aquela que tá lá no consultório. Uhum. Então, a nutrição, ela dá esse leque, né, de opções pra gente. Eu acho que isso é muito bom. E eu andei patinando aí, fiquei andando bastante nessas áreas. Mas a clínica mesmo foi a que pegou meu coração, e a parte hospitalar. Então, eu tenho pós-graduação em terapia nutricional e também tenho pós-graduação em terapia intensiva, que era a parte que é de UTI, né? Tem esses pacientes que a gente não está conseguindo mais comer, né? Então, às vezes, está entornado, está entubado, e a gente tem que partir para a parte das sondas interais e parenterais. Uhum. Então, eu tenho especialização nessa área também. E depois da pandemia, eu quis mudar. Então, eu estava já numa parte que estava muito mais acomodada, estava muito ok, mas eu queria Uhum. mais. Então, Uhum. eu decidi sair dessa parte e ir para a parte de empresa. Então, também Empreender. empreender. Uhum. Então, hoje sou empresária também, abri uma loja aqui em Brasília, da Tudo em Grãos, que é uma franquia. E tô nessa parte aprendendo e fazendo da melhor forma, que decidi ter um sonho diferente, sabe? Então, era um sonho que eu tinha tido, guardado, e decidi mudar para essa parte de frente a frente com o cliente ali, sabe? Uhum. Que é uma E parte num extremo diferente. totalmente diferente, né? Porque você Totalmente. estava na UTI, agora a É, loja você tem a oportunidade, que é uma das minhas missões de vida, que é promover saúde e prevenir doenças, né? Então, penso, não vou deixar você explicar. Por que escolher uma loja de produtos naturais para empreender? pois é, aí já entra nessa parte mesmo. Como eu estudei muitos anos, né, nessa parte da nutrição, e eu gosto muito dessa área, quando eu decidi empreender, através de muita pesquisa, muito planejamento, né, às vezes é até bom a gente falar isso, tudo que você vai fazer tem que ser muito pensado, né, e eu não queria perder esse conhecimento que eu adquiri com a nutrição. Então, vou abrir alguma empresa que não tem nada a ver com a minha área, então eu decidi usar esse conhecimento que eu tinha. Que como minha mãe fala, né, conhecimento a gente nunca perde. Então, Sim, eu não só queria deixar soma. isso perdido. Uhum. E fui para essa área de produtos naturais,
que está crescendo muito, né? É um mercado que está crescendo muito. Nas pesquisas, quando a gente procura de franquias, né? De outras empresas, é um mercado que está ótimo. E fui procurando as franquias que eu queria. Que depois de pesquisar, eu decidi que queria abrir uma franquia. Uhum. E depois de muita pesquisa, encontrei a Tudo em Grãos, que é lá do Sul. Então, ele já tem 24 lojas, né? Espalhadas. E decidi trazer ela aqui para Brasília porque é uma loja diferente do que eu tinha visto. Já consumia esse tipo de produto, já era uma consumidora, né? Então, eu fui para essa parte fui procurar Tudo em Grãos e os donos, eles são maravilhosos, assim. A Ana e o Alex, eles são super acessíveis. A Ana, ela é nutricionista também. Uhum. Então, conversando com eles, conheci a loja, né? Viajei para conhecer a loja e me apaixonei. E aí, acabei E qual é a abrindo uma aqui em essência da Brasília. loja que te conquistou tanto? Eu acho que é justamente essa procura de produtos naturais mesmo, Uhum. né? Podia explicar pra gente o que que é esse produto natural, o que que é alimento saudável, porque o marketing engana muita É, gente. Nós exatamente. profissionais somos enganados, gente, vocês têm noção? É. Imagine quem não sabe ler um rótulo, Ah, não entende às vezes, né, as chamativas ali que tem um apelo saudável, fit, diet, e às vezes você vai olhar e nem é bem uhum, assim. Então, explica um uhum. pouquinho pra gente sobre isso. Essa questão de escolha dos produtos naturais, eu acho que ela é muito importante, assim, né? E por ter uma nutricionista lá na base da empresa, eu acho que isso influenciou bastante. Porque os produtos, não é porque está escrito no rótulo que é alimento totalmente integral, né? Uhum. Alimento sem adição de açúcar, que esse alimento realmente foi feito para isso, né? O marketing as empresas fazem isso para vender Sim, e eles fazem pesquisa, né? Baseado em pesquisas. Então, a claro. gente tem que olhar no rótulo realmente. Será que tem só esses ingredientes? Porque sem adição de conservantes, quando você vira atrás do rótulo, tem Muitos três, quatro, ienes. cinco que você não sabe nem o que é, né? E eu acho que nessa parte de alimentos saudáveis a granel também tem muito isso, né? Porque às vezes o produto a gente compra no granel, que a gente fala é no quilo, né? Que às vezes as pessoas Uhum. não identificam E isso é também, bem né? bacana também a granel, né? Porque você compra só aquilo que você precisa, a gente trabalha a Isso. sustentabilidade, né? Economia, que as pessoas têm um mito que ser saudável é caro. Isso aí é Não clássico. precisa ser assim. Acho que sai bem mais caro não ser É, saudável. esse é um clássico mesmo. Os alimentos na granel, eles são vendidos assim no quilo, né? Que é bem como vendia antigamente, né? Aham, Antigamente tinha aquelas mercearias, aquelas vendinhas que vendiam ali no quilo e que isso foi perdendo com o tempo por causa que a indústria veio empacotou e tudo. empacotou tudo. E Uhum, esse empacotamento dos produtos, ele tem uns conservantes para aquele produto durar mais. uhum, E o produto natural, né, ele não é caro, né? Às vezes as pessoas, é um mito, que a gente vai conversar sobre isso hoje também, uhum, que esses produtos, eles estragam mais rápido, uhum. né? As pessoas têm essa ideia, que ele é caro porque estraga rápido, estraga mais rápido porque ele não tem nenhum tipo de conservante. E o a granel, ele vem para ajudar isso, que você compra aquela quantidade que você vai fazer naquela receita, aquela quantidade que você, não sei se eu gosto muito, deixa eu comprar um pouquinho, Pra depois eu compro mais experimentar. para experimentar, porque isso é válido também, né? Eu acho que Uhum, ninguém tem que gostar de tudo, né? sim. A gente tem que testar de várias formas diferentes, né? Esses alimentos, até com criança a gente faz isso, né? Sim, porque Testa. comer vai muito além de colocar na boca, né? Primeiro a gente É, convive com o alimento, cheira, põe um pedacinho na boca pra ver se gosta. E por que não adulto não ser assim também, né? E o a granel traz essa possibilidade de isso, eu aí você poder pode testar. experimentar. Essa eu acho uma parte muito boa. Assim, você pode testar, ver se você gosta, e depois você volta, compra mais. E não tem que comprar aqueles pacotes fechados de 1 quilo, 2 quilos, que Uhum, às vezes você tem no mercado. Então, a grande vantagem eu acho que é essa, assim. uhum. E de forma natural, quando a gente diz que não tem conservante, vitamina C é um conservante, Uhum, né? O próprio açúcar, a depender do tipo de açúcar, o mel, quando a gente tem as uhum. granolas, né? O Sal aquecimento, também, né? o sal. Então, assim, a gente tem no próprio alimento diversas substâncias que, em sinergia, ajudam eles a ter um prazo de validade maior. É claro que nunca vai ser o mesmo prazo de validade de uma indústria, Uhum. que vai ficar ali 1 ano, 2 anos. E ainda assim, a gente tem técnicas muito boas, né? Como liofilização.
Uhum. O que é isso? Você tira a água que umedece e que dá um ambiente propício para as bactérias se multiplicarem. Então, se a gente tem uma conservação, um abrigo da luz, né? Não está ali na luz, adição de sal, a liofilização, Calor. a desidratação. Então, tem muitas técnicas que a gente aprende técnica dietética, né? 2 anos estudando isso na faculdade. Que está presente aí nos aeroportos, nos restaurantes, né? Nos hospitais. Enfim, muitos lugares. Por isso a nutrição está em muitos lugares. E aí a gente, quanto menos conservante, melhor. Mas vai ter esses conservantes naturais, os próprios temperos, né? As ervas, elas ajudam a conservar porque as plantas têm as suas defesas naturais. E natural vai estar com a digestibilidade muito melhor, né? Então é bem, bem legal. Me diga mais um pouquinho sobre essa questão de você escolher essa essência da loja. Eu sei que na loja tem os produtos sem glúten, sem lactose, né? E a gente chama atenção para isso também, porque não é moda, gente. Isso é algo bem importante. Sensibilidade alimentar é algo muito sério, que traz muitas repercussões para a saúde. Então, para eu ter uma alimentação saudável, primeiro eu preciso entender para quem. O que é saudável para mim não é saudável para Carol e vice-versa. A gente precisa pensar qual é a cultura dessa pessoa, qual é a doença ou não, se quer trabalhar a prevenção, né? Então, ser saudável vai muito além, né, de comer só folhas, né? Tem que comer frutas, Tira um verduras, tira o jantar, faz jejum intermitente. Zero açúcar, zero gordura, zero glúten. E aí? É muito mais. Sofrido? Né? Não é ser saudável. Se você tá sofrendo muito para fazer dieta, peraí, tem alguma coisa errada. Aí a gente entra numa questão de terrorismo nutricional, que é algo que eu, enquanto profissional, tenho vergonha de ver o que tá acontecendo. Porque, em primeiro lugar, enquanto profissionais, a gente precisa respeitar a cultura, né? Se a pessoa tem possibilidade ou não de comprar. E a nutrição, ela cabe em todo e qualquer lugar. O arroz com feijão não é vilão. A quantidade, a maneira como eles são preparados, talvez sim. É verdade. Eu acho que a gente precisa democratizar mais a alimentação saudável. Porque as pessoas têm essa ideia de que é caro e que acabam nem procurando esses produtos, né? Então, ou às vezes não vai nem na nutricionista, fala, vou fazer o que minha amiga fez e vai dar certo, né? Então, cada indivíduo, a gente trabalha muito isso na nutrição, né? Eu acho que cada indivíduo é único mesmo e tem que ser um plano alimentar específico para aquela pessoa. A gente fala isso tanto, eu falava isso tanto em hospital, falava isso tanto em consultório, que realmente, não é porque deu certo para você que vai dar certo para outra, mas, né? Uma vai tentando, a outra deu certo com ela, vou tentar, mas individualizar e democratizar isso. Desculpa. Democratizar isso é muito importante. Lembrar que os alimentos, eles estão ali na sua versão natural e eles devem ser, né, dar prioridade para esse tipo de alimento mais natural. E não existe o vilão, aquele alimento que, nossa, não posso comer de jeito nenhum, como, por exemplo, o carboidrato, né? Que todo mundo quer tirar, não posso mais comer nenhum no carb, né? Não é low carb, mas não. Carbofobia, sim. Eu quero saber como é que faz massa muscular sem carboidrato. Pois é, gente, é necessário. Como é que carboidrato é bom. Hormônios. Que é só que depende, né? Aquele whey que é isolado, que é só proteína, mas você precisa de um carboidrato. Essas dietas, que elas são feitas muito sem carboidratos, às vezes a pessoa tentou fazer, eu tenho certeza que sentiu dor de cabeça. No primeiro momento, com certeza. Eu tenho certeza. Desidrata. O seu cérebro precisa de um pouquinho de carboidrato. Então, às vezes as pessoas, por causa da internet, eu acho que também isso influencia bastante, né? Pegam um nutriente ou pegam algum alimento e falam, não, agora esse não pode, esse é proibido, né? Então, eu acho que isso é muito arriscado, que isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais doentes. Então, a gente precisa de uma alimentação mais equilibrada, a gente precisa consumir todos os grupos alimentares, a gente precisa consumir água. As pessoas esquecem muito da água. Aqui em Brasília a gente esquece menos, né? Porque com essa seca a gente... a garrafa tá não aí, tem do como lado. não esquecer de tomar água. Mas eu acho que esse terrorismo que é feito, assim, as pessoas realmente elas ficam
É. mais doentes, mais neuróticas por causa de alguns tipos de alimentos, né? E aí acaba destruindo um trabalho tão belo que é ser nutricionista. Pois Né? é. Porque, A gente tem que gente, convencer as pessoas. A gente tem que exato, convencer. exato. Que nosso DNA é formado de quê, gente? Açúcares. Que vem das frutas, que vem dos vegetais. Não tô falando pra você pegar um açúcar branco que foi industrializado, que foi adicionado uma série de coisas dentro pra ele ficar branquinho. Não, não é isso que a gente tá pregando aqui, tá? A gente tá dizendo aqui que, sabe uma frase que eu escutei e eu gosto muito? Que quem come pouco, come de tudo um pouco. Eu não preciso ir pra casa da minha avó, não vou comer não porque eu tô de dieta. Eu vou levar a marmitinha pro casamento, eu vou ser o chato, porque eu tô de dieta. Claro que a gente tem as pessoas que estão doentes, paciente celíaco, né? Uhum. Pacientes que têm intolerâncias muito severas, que vão despertar problemas sérios, fecha glote, para de respirar e tem que correr para o hospital, é onde a Carol atuava. Então a gente não está falando aqui dos extremos. A gente está falando que ser saudável, como essa alimentação dos produtos naturais acabam trazendo saúde. Porque a gente vai entregar nutrientes que vão formar as nossas células e que vão prevenir doenças. As pessoas têm medo de comer fruta. Eu pego quantas pessoas no consultório, não, porque fruta vai dar problema no fígado. Uhum. Não Já é. ouvi também. Frutose é a frutose da indústria que vai dar problema de esteatose hepática. O sedentarismo dá problema de esteatose hepática. O que é esteatose hepática? Problema no Gordura no fígado. fígado. Gordura no fígado. E tem vários, eu pego paciente assim, que não bebe, não fuma e tá com esteatose hepática. Por quê? Tira todas as fibras da dieta porque faz mal. E não é assim. E ainda tem um excesso de estresse ou por medicamentos, porque a gente vai no médico, tô com colesterol alto, estatina. Tô com dor de cabeça, anti-inflamatório. Tô sem, né, o humor tá ruim, antidepressivo. E todo remédio tem um efeito colateral. E todos passam pelo fígado. E todos passam pelo fígado. Exatamente. Então, é por isso que a gente está falando aqui que a alimentação saudável ela é importante, né? Qual é a importância dela na nossa saúde? Você que viveu em hospital, Carol, vivenciou ali as pessoas, né, na UTI. Hoje, o que você poderia deixar de mensagem para que as pessoas não cheguem lá na UTI? Pois é, eu acho que agora eu trabalho com pré, né? Que antes eu trabalhava com uma pessoa quando ela já estava ali com a doença instalada. Então, eu acho que como as pessoas estão buscando tanto mais alimentação saudável, hoje a gente consegue tratar isso antes, né? Porque está mais que comprovado cientificamente que existem alimentos que realmente previnem doenças, né? E a obesidade, principalmente, que é uma doença multifatorial, né? Eu acho que nós podemos evitar, né, esses alimentos ultraprocessados. Primeiro, Explica pra gente. primeira coisa a gente tem que Que eu acho que as pessoas fazem muita confusão do que é integral, do que é processado, do que é ultraprocessado. Os alimentos naturais, né, da forma natural dele. O alimento que é processado, ele tem uma adição de algum composto culinário mesmo, para poder fazer com que ele conserve mais, ou para fazer com que ele mude ali o sabor um pouco, né? Por exemplo, uma fruta, quando ela é em calda, né? Então, é uma fruta que ela foi adicionado um açúcar para ela ficar em calda, então já vira um alimento processado. Ou um molho de tomate, que é o tomate que você adicionou sal ali para ele poder virar um molho de tomate. Então, e para conservar. Teve um Então, leve teve um leve processamento. processamento nele, né? Agora, os ultraprocessados são os alimentos que eles, além de ter essa adição de produto culinário que a gente encontra na nossa casa, ele tem todos esses conservantes, estabilizantes, corantes, aromatizantes, que tem tantos nomes na tabela nutricional dele ali atrás, na lista de ingredientes, que só são utilizados na indústria. Né? Então, o risco desses alimentos hoje em dia é comprovado também, é esses alimentos que a gente tem que evitar. A gente consegue evitar 100%? Muito difícil, né, gente? Eu acho que até por uma questão de custo também, praticidade, acaba que esses alimentos eles estão um pouco no nosso dia a dia. O que a gente tem que fazer é
utilizar cada vez menos, Sim. né? E hoje, Não com as ser opções que a gente todas as tem... refeições com ultraprocessadas, né? Exatamente, ou fast foods, né? Ou Uhum. às vezes você encontra um salgado que já é frito ali na rua, uma coisa que só é esquentada no micro-ondas. Então a gente tem que evitar ao máximo usar esse tipo de alimento e preferir sempre as opções mais naturais. E Uhum. aí que a gente entra na parte da prevenção das doenças, né? Uhum. Então, se uma pessoa ela é pré-diabética, ela já pode ali tomar uma atitude para ela não se tornar uma pessoa diabética, claro, se não for um fator genético, né? Uhum. Se for uma questão alimentar mesmo. Então, a gente já pode cortar alguma coisa ali que vai evitar que ela tenha uma doença lá na frente. Então, vamos Uhum. cortar o açúcar. Ah, não consigo. O açúcar, não consigo. O açúcar, eu não consigo comer nada sem açúcar. Café sem açúcar é muito ruim. Então, a gente pode ir para alimentos mais naturais para tentar adoçar esse alimento dessa pessoa, né? De uma forma mais natural. Por exemplo, a gente pode usar a tâmara, né? Que a gente Uhum. usa muito, assim, lá na loja sai muito. Que é uma fruta doce, maravilhosa e que Dá ela é uma energia típica, tão né? boa, né? Da parte do Irã ali, até Uhum. elas vêm de lá. E que ficou muito na moda, né, no Comum, bom né? sentido, no Uhum. comum, porque ela tem o fator de adoçar e substitui o açúcar super bem nas preparações. Sim. E a gente pode usar também uva passa, e às vezes pode usar um adoçante mais natural, né? Não usar esses também mais artificiais. E Uhum. que isso faz com que a pessoa não tenha essa doença lá no futuro. Sim. Então, eu acho que isso a gente pode tratar para não acontecer isso lá no futuro. Exatamente. Eu trabalhar a educação nutricional desde criança. Eu trabalhei Isso. 11 anos em escola. E eu pensava justamente nisso. Quando eu fui fazer o estágio no hospital, eu falei, meu Deus, eu preciso evitar que essas pessoas cheguem nesse quadro aqui dentro do hospital. É o Então, eu extremo, sempre né? optei por trabalhar a prevenção. Então, quando a gente ensina a criança a combinar os alimentos, a ter pelo menos 5 cores no prato, né? A fazer uma culinária mais natural, usar os temperos mais naturais possíveis, ao invés dos temperos completos, cheios de aditivos. A gente está ajudando a evitar câncer, obesidade, problemas mentais, que pós-Covid a gente viu que isso aumentou consideravelmente. A Covid Memória. também, né, acabou trazendo também muitos hábitos bons e as pessoas estão cada vez mais cobrando das indústrias produtos melhores. E eu quero Eu até acho que vem essa trazer, cobrança mesmo. Eu acho que isso é bom. veio ótimo, a rotulagem melhorou muito, Uhum. a gente vê os pães integrais hoje, que o alimento integral, ele vai ter fibras, ele vai ter vários componentes antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, que vão ajudar a gente a melhorar o nosso metabolismo. Hoje os pães já vem ali no rótulo 50% integral, 30%, porque antes vinha 100% integral e não tinha Não nada. é Era 100%. açúcar mascavo para dar cor marrom no É. pão, assim como os iogurtes. Então, assim, a cobrança, eu tenho sensibilidade alimentar, Carol, o esposo dela Meu tem marido tem. também, né? Eu acho Uhum. que isso acabou influenciando para a escolha da loja também, Acabou também. né? Porque o paciente celíaco, ele não pode, gente, assim, uma fagulha, não é frescura. A pessoa interna. Eu atendi o paciente essa semana, ficou 17 dias internada, uma adolescente, porque o médico prescreveu um medicamento que continha glúten. Uhum. É muito Então, sensível. infelizmente, quando a pessoa tem um extremo, uma doença, não é frescura. E por isso, aqui no Brasil ainda tem muito para evoluir. A gente precisa ter ciência do que tem no rótulo. E até aproveitando, explica pra gente como que a gente pode olhar um rótulo se ele realmente é um alimento saudável ou não. A gente até Uhum. deixou aqui Eu deixei um produtinho pra gente um falar mix dele. aqui que a Carol vai explicar pra É. vocês. Gente, deixa eu só puxar esse gancho aí do meu marido também para Uhum, explicar. O meu marido, ele é bastante intolerante à lactose, chega a ser uma alergia assim mesmo, que até a gente achava que poderia ser outros tipos de sensibilidade alimentar, mas uhum, fizemos teste do glúten, não era. É, fez exame para ver se tinha algumas outras sensibilidades, não tinha de uhum. alergia. Então, é bem uma alergia à lactose mesmo. Então, a gente tinha uma dificuldade de encontrar produtos assim, há uns anos atrás. Hoje em Ele tem dia, não. intolerância à Ele tem uma lactose ou alergia à intolerância. caseína? Não, ele tem uma intolerância muito Muito severa. forte. Uhum. Que parece uma Que parece alergia. uma alergia. Isso. E que não é a PLV nem nada, né? Uhum. Porque a gente até pensou, não, falar adulto com a PLV, mas Aham, pode ser, né? acontece. E a gente tinha uma dificuldade de encontrar alimentos para ele.
acho que de uns 5 anos para cá melhorou muito. Muito. Mas isso antigamente não era tão fácil de encontrar. E por isso até que eu já consumia esses produtos naturais. Uhum. E uma coisa é você chegar num restaurante, por exemplo, num lugar e falar, tem leite nessa preparação? Não, não tem leite não. E aí ele passa mal depois a gente ir pesquisar, não, tem manteiga. Gente, manteiga é leite. Tem leite. Então, essa falta de orientação prejudica muito, principalmente essas pessoas que são muito sensíveis. O celíaco também é a mesma coisa. Tem alguma coisa com trigo, que possa ter o glúten? Não, não tem não, mas ele é preparado junto mesmo com outros ambiente que produtos que tem. tem. Isso gera uma contaminação cruzada e a pessoa passa mal, sim. A pessoa, ela fica inchada, ela vai para o hospital. Então, não é só uma... não. Frescura. Não tem nada com glúten aí, não. Uhum. Não é, a gente tem que realmente prestar atenção. E esse bolinho aqui que a gente trouxe da Tudo em Grãos, ele mostra bem isso também. Uhum. Esse é um bolo que a gente faz lá na loja, que vem da franquia pra gente, né? Uhum. Que ele é um bolo que ele não tem trigo, que ele é feito com a farinha de aveia. Só que essa farinha de aveia, ela pode conter contaminação. Então, esse produto, ele é seguro, assim, entre aspas, né, para celíaco, porque ele é feito com farinha de aveia, mas a gente tem um outro bolo que ele é realmente feito, deixa eu colocar aqui, né, Coloca aqui no meio que a gente vai explicando. A gente tem um outro bolo que ele é feito em ambiente separado para não ter nenhum tipo de contaminação mesmo, né? E nesse bolo aqui, nos ingredientes, eu posso deixar aqui? Pode. Mesmo? Dá pra ver? Nos ingredientes dele... Na edição a gente coloca lá. Aqui, vai. Nos ingredientes dele, aqui fala que são pouquíssimos ingredientes, gente. Vou ler para vocês. Farinha de aveia, açúcar mascavo, flocos de aveia, maçã desidratada, chia e bicarbonato de sódio. É só isso que ele tem nesse bolo, só vai ter isso. Então, ele é como se fosse um bolo de caixinha, só que numa versão mais saudável. E é isso que tem que ter nos ingredientes. E o primeiro ingrediente, ele é sempre muito importante. O primeiro ingrediente na lista de qualquer produto, né, quando você for ler, é o que tem mais. E aí vem, quanto menos, o último vai ser o que tem menos. O último vai ser o que tem menos. Então, nesse produto, o que tem primeiro é a farinha de aveia e não o açúcar. Não a farinha enriquecida com vitamina X, Y, Z, igual tem em muitos produtos. Então, toda vez que nós formos olhar a lista de ingredientes dos produtos, sempre lembrar que o que tem mais vem primeiro e o que tem menos vai vir lá no final. Então, esse produto, ele é um produto ótimo. Então, ele é um produto integral e é uma delícia. Tá, ele é muito gostoso. Esse bolo, ele é maravilhoso. Então, eu trouxe ele como esse exemplo da lista de ingredientes, né? Pra gente ver que ele é um produto processado. Sim, ele é um produto processado, mas ele não é um produto ultra processado. Porque ele não manteve as fibras, Exatamente. né? Só foi desidratado. Aí, às vezes, tem açúcar... Aqui. Mascavo. Nossa, açúcar é um veneno. Não vou comer açúcar de jeito nenhum. Aí, onde vem a questão do terrorismo. Tem diabetes? Se não tem... Dentro de um plano alimentar, é permitido, sim, uma quantidade de açúcares, de gorduras. A gente vai procurar o menos processado possível. O mascavo é o mais integral, né? Então, a gente pode usar... eu não gosto do mascavo que deixa a receita toda escura. Vou usar açúcar de coco, deixa escura do mesmo jeito. Tem um índice glicêmico um pouquinho menor, mas tudo é açúcar. Então, qual é o problema? A quantidade. Exatamente. Né? Mesmo um bolo saudável, se eu comer o bolo inteiro... Vai dar ruim, gente, não tem como. É uma questão de equilíbrio, né? Eu acho que na alimentação do dia a dia a gente tem que ter equilíbrio para tudo. Então, que é até uma coisa pra gente falar das nutricionistas, que as pessoas acham que nutricionista não pode comer nada fora. Só faço com tomate. Não pode comer nada. Nossa, Nutri, você come hambúrguer? Nós Eu podemos como. comer, Quer dizer, tá, mas gente? eu tenho, infelizmente, tô com sensibilidade... Não, eu tô com sensibilidade ao glúten tão grande que eu não tô podendo mais comer hambúrguer comum. Aí eu tenho que fazer o meu separado, Então, você vai ter sem que glúten. separar. Eu tô quase uma celíaca. Então aí é que a gente vê, é importante. Porque a gente fica toda vermelha, ataca a dermatite, incha minha boca por dentro. Então eu vou comer por quê? Não faz sentido. Eu sei o que eu sinto. Né? Então eu falo não na boa e como sem sofrer, porque as pessoas pensam que a gente sofre. A gente tem tanta
opção legal. Nossa, tem umas maravilhas que sem Sim, glúten que a gente vê hoje em panificadoras, dia. cafeterias, então, Nossa, tem panqueca, uma panqueca maravilhosa, de uns mandioca. brownies. Já aproveitando esse gancho, como é que a gente pode adicionar no nosso dia a dia, na rotina, os alimentos saudáveis, integrais, né, sem sofrer tanto? Pois é, eu acho que tem muitas Que é o que você tava falando, né? opções. Acho que nutricionista não come nada, a gente come de tudo um A pouco, gente gente, come sério mesmo. tudo. Só quem tem É, intolerância que não pode, de fato, é. comer. Mas, como brigadeiro, e eu não vou comer brigadeiro de biomassa de banana verde, apesar de eu fazer, Aham. né? Quando é necessário, a gente faz sim. Mas se eu vou para uma festa, eu vou comer o que está na festa. Gente, eu acho que tem que ser tudo uma questão de equilíbrio, né? Então, se você vai comer, quer comer um brigadeiro? Sim, então vamos compensar esse doce de uma outra forma, não comer em Uhum. alguma refeição. É um equilíbrio, uma reeducação É, alimentar que a uma gente fez reeducação. automático, Aham. aprendendo, assim, estudando. E eu acho que a gente pode adicionar os alimentos, assim, mais Da naturais, mais cultura, né? saudáveis, qualquer hora do dia. Uhum. Então, vamos dar alguns Vamos no café da exemplos manhã. aqui, né, que eu pensei. Uhum. No café da manhã, por exemplo, daí você vai comer uma banana, né? Você vai comer só uma banana? Muito pouco, né? Então você vai comer essa banana, você pode adicionar aveia, você pode adicionar chia, você pode jogar um pouco de mel em cima. Olha como já ficou melhor essa refeição, né? Uhum. Então você pode incrementar isso de várias formas. Pode fazer uma panqueca de banana Panqueca, daquela deliciosa, crepioca, né? Não crepioca, precisa ser todo, porque às vezes tem na dieta banana, a pessoa uhum. come banana, 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 banana. E aí banana. enjoa da dieta. Enjoa, não consegue fazer uma dieta, né, Uhum. por muito tempo, porque fala, nossa, foi muito difícil, então a gente tem que mudar essa preparação, a gente tem que fazer ela de uma outra forma. A gente pode adicionar a farinha de aveia e fazer um bolo. Eu fiz um Uhum. bolo com farinha de aveia e banana, que não tem mais nada, só farinha de aveia e banana. Sim, dá pra Então, fazer a muita gente coisa. incrementa isso no nosso dia a dia. Aí no almoço, Eu por posso pegar essa banana e exemplo, adicionar num iogurte, isso fica né? Se você não tem nenhuma maravilhoso. Uma intolerância, ainda fonte que você tenha. proteica, né? Colocar uma fonte Exato. proteica nessa refeição. Uhum. No almoço, por exemplo, você vai comer arroz, feijão e carne. Maravilhoso, maravilhoso. Mas por que você não coloca um mix de sementes em cima? Você adiciona um tomate do lado, que é uma coisa rápida, porque eu acho que a correria do dia a dia acaba Uhum. influenciando que as pessoas comam sempre as mesmas coisas ali no Uhum. almoço e no jantar, né? Então você pode adicionar azeite, né? Que é Azeite. maravilhoso, que as pessoas Deixar a salada esquecem. pronta, porque se você chegar cansado em casa, você não vai fazer. Não vai. Tem muita indústria hoje, muitas colegas, inclusive nutris, que preparam salada no pote, Uhum. que deixam, se você tem uma secretária em casa, pede para lavar, deixar tudo higienizado, sequinho, fica uma semana no mínimo na geladeira, porque você vai chegar, tá tudo Uhum. higienizado, cortado, raladinho. É só juntar e fazer uma salada, né? E isso Deixa as entra porções na prontas. organização mesmo da alimentação. Eu também acho Uhum, que você tem que se organizar na sua rotina para poder pensar o que você vai comer amanhã. Então, você não uhum. vai preparar amanhã, porque, gente, a rotina, novamente, né? Tô falando, É, é muito corrida. Então, você já tem que pensar como é que vai ser o seu dia no próximo dia, para você já preparar isso, ou até na semana, né? Porque às vezes sim. é tão corrido que você tem que pensar na semana. Então, você tem que comprar essa salada antes, você tem que comprar a granola que você vai colocar no seu Inclusive tem granolas iogurte salgadas antes. deliciosas para dar um croque-croque na Sim, é salada. maravilhoso. Temperadinha com açafrão, nossa, muito Uhum. bom. Com sementes, assim. Raspa de limão. Gente, não precisa ser ruim de verdade. É, Dá para comer muito bem. Igual no almoço, você falou da banana no uhum, café da manhã. A gente vai comer uma abobrinha, dá para fazer mil coisas com a abobrinha, com uhum. cenoura, com os vegetais, diversas preparações, assada, cozida, grelhada, né? E eu Ah, não acho a tenho batata tempo. maravilhosa também. Batata também dá É para fazer tanta preparação com batata. é porque as pessoas comem só batata frita. Né? Mas a Uhum. batata, gente, você pode fazer purê, você pode fazer laçada, você pode fazer um escondidinho dessa batata, você pode Rústica. rústica. Então, a Uhum. batata, às vezes, é bom ali, porque todo Tortilha. mundo gosta da batata, né? A batata é muito bem assim, coloca um alecrim em cima, coloca uma páprica, que ela já muda o gosto. Total. Então, eu acho que é da abóbora também que você estava falando. Tem Abóbora. muitas opções que você pode fazer, ao invés de ficar só no arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne. Uhum. Então, eu acho que Rodiziar, a né? internet também ajuda nesse sentido, que a internet também tem a parte ruim do terrorismo nutricional, mas eu também acho que ela ajuda nessa questão de receitas. Sim, Então, tem perfis gente, tem maravilhosos. ótimos perfis. Eu sigo vários, assim, já testei várias receitas que eu pego lá nos ingredientes da loja mesmo. E dá super certo, sabe? Eu fico Uhum. muito feliz quando eu pego uma receita na internet e ela dá certo. Porque às Ah, vezes é a pessoa ótimo. pensa, nossa, mas ela fez isso porque já estava pronto. Não, gente, Inclusive dá lá no Instagram certo. da Tudo em Grãos tem umas receitinhas super legais, gente. Muito Que eu legal. não tenho esse dom de ficar filmando receita.
feito ainda. Eu tô vendo a necessidade de ter que fazer isso. Mas pode ir. Fala pra gente o Instagram lá da Tudo em Grãos, pra quem tá ouvindo. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Pois é, Que aí lá vocês podem acompanhar. lá no Instagram eles postam muitas coisas que a gente faz e que eles fazem também. E que postam as receitas possíveis. Então, tem de pão de alho ali, até brownie, até bolo, que é o @Tudo em Grãos Brasília, que a gente posta. Todo dia tem postagens novas, né? E receitas toda semana, assim, e que são receitas totalmente possíveis, que não demoram para fazer, que são práticas no dia a dia, e justamente para você incrementar a sua alimentação, gente. É ótimo, sigam lá a página, que tem muita coisa legal. Bacana. Então, vamos lá, almoço, ó, já temos várias dicas aí pra vocês. E a mesma coisa com a carne. Não precisa comer carne vermelha todo santo dia. Um dia come carne vermelha, outro dia come frango, outro dia come uma sardinha, come salmão, varia, porque aí você vai dar muita informação para o teu corpo. E quanto mais informação o nosso corpo tiver, melhor o metabolismo vai ser, mais a gente vai evitar doenças, a gente vai fazer eu falo de sinergia nutricional, porque não é preocupar com um ingrediente. A gente não come carboidrato, lipídio e proteína, a gente come comida. A gente participa de uma mesa, de relações, né? Memórias afetivas. Então, pense em tudo isso, como a Carol bem colocou aqui, a gente precisa planejar, precisa se organizar. Rotina é algo chato se ela for monótona, Exatamente. né? Se não tem criatividade, vai atrás. Que bom que a gente tem vários canais que podem nos trazer muito. Eu também visito um monte de canal que eu adoro e que dão muito certas receitas. Então, vai lá, procura, dá para variar muito. Não tem tempo? Olha só, ou você investe tempo ou você investe dinheiro. Se não tem tempo, vai ter que pagar alguém para fazer por você. Infelizmente, a vida é essa, gente. A vida é real, é assim que a vida toca, tá? Então, ou alguém vai fazer por você, ou você vai fazer por você. Ou então você vai mesclar as duas coisas. Não, e tem que pensar né? na saúde, né? Você tá Sim. fazendo esse hoje, é um sacrifício, digamos, mas isso é um benefício que você vai ter lá na frente, Sim. né? Tem uma frase que eu acho ótima, assim, que é: descasque mais e desembale menos. Então, tudo que você conseguir descascar mais, conseguir abrir ali rapidamente, de uma forma natural, vai ser melhor do que você desembalar. E isso não vai ser bom só agora, isso vai ser bom lá no seu futuro. Sim. A gente tem que pensar numa saúde a longo prazo mesmo. Eu acho que as pessoas são muito imediatistas, sabe? Eu tô fazendo um plano alimentar que a Nutri me passou, não perdi 30 5 dias. quilos, não perdi 5 quilos em uma semana, parei. Não é assim. É Eu acho consistência. que a gente tem que pensar também que as pessoas em si, elas não engordam, não ficam pessoas obesas de um dia para o outro, de uma semana para outra. E nenhuma doença chega de uma hora para Nenhuma outra. doença chega de uma hora para outra assim também. Então, você não pode esperar que você seja rápido sua perda de peso, que você não volte a engordar de novo, porque essa questão do efeito sanfona, né? Então, tem que ser uma coisa gradual e tem que ser uma coisa planejada. Não é de um dia para o outro, gente. Sim. Vamos pensar assim que vai dar certo. Então, perdi 1 quilo essa semana. Na outra semana, pisei um pouco na bola, acabei engordando 500 gramas. Aí na outra você vai perdendo mais. Então, é de uma forma gradual. É uma reeducação alimentar. Eu gosto muito de falar que a gente não segue dieta, a gente está se reeducando. Porque os hábitos que a gente tem desde criança, né? Eu acho que um vício alimentar que a gente acaba tendo. Então, eu era bem viciada, assim, né? No sal, né? Então, eu tive que organizar o meu paladar de novo para não comer tanta coisa mais salgada, assim. Porque o meu paladar, ele tendia muito pro sal. Então, às vezes, estava temperado e eu colocava mais sal na comida, sem necessidade. Então, eu tive que me reeducar E às vezes também. até falta de tempero, porque as pessoas colocam sal, outros condimentos. E quando a gente tempera bem a comida, o sal é para finalizar, ele não é para temperar. Então, usa alecrim, usa alho, usa cebola, usa tomate, páprica, o Brasil tem muita coisa boa para poder temperar, e é isso também a nossa farmácia viva. Os temperos, né, os chás, as frutas, os vegetais, as preparações como um todo, elas vão se somando ao longo dos dias e ao longo das refeições. Então, não posso pensar só numa refeição, é naquele plano do dia todo. Por isso, pelo menos 3 refeições. Não precisa comer de 3 em 3 horas também, que isso é um mito que não é para todo mundo. Tem pessoas que necessitam, por exemplo, a pessoa que tem gastrite, ela não pode ficar a longo prazo sem comer, porque vai piorar os sintomas. Não coloca todo mundo na mesma caixinha. Não funciona, gente, não funciona mesmo.
Tem pessoas que vão se beneficiar do jejum intermitente, tem pessoas que vão se beneficiar de comer 3 em 3 horas, mas, de novo, o que serve para um não serve para você. Tem que ser cada um realmente mais personalizado. Eu acho que isso tem que... Quanto mais a gente falar nisso, mais as pessoas vão... Acho que vai colar, né? É verdade. A gente tem que ser saudável seguindo o básico. Seguir o básico, já aprendeu, né? Não se tornou, porque eu acho que inflama muito mais a pessoa guardar medo, raiva, rancor, reclamar da vida. Isso acaba com o seu intestino, acaba com a sua imunidade. Aí Seu dorme sono. mal com o seu sono, exatamente. Então é a gente pensar, existem alimentos industrializados sim, de boas marcas. É só saber olhar o rótulo. Se você tiver alguma dúvida que de repente a gente não trouxe aqui nesse podcast, porque não dá para trazer só, né, num vídeo todo o conhecimento que a gente tem na nutrição, deixa aqui nos comentários. Que aí essa sua dúvida pode se transformar num outro episódio. A Carol pode voltar, posso convidar outros colegas para trazer, porque a nossa missão aqui dentro do canal é justamente desmistificar e descomplicar a nutrição que ficou tão complicada, São né? tantas regras. A gente falar de uma maneira clara, de uma maneira simples, que você possa entender e que você possa fazer. E é claro que jamais um episódio desse vai substituir uma consulta. A consulta vai muito além do prato. Vai muito além da contagem de calorias. Então, a gente precisa avaliar os exames bioquímicos, a gente precisa entender o ambiente, precisa entender os comportamentos, que isso também é muito negligenciado, e aí leva às compulsões alimentares. Excesso de saúde também é problema, né? Anorexia, bulimia, vigorexia, que as pessoas, né, às vezes acham que treinar demais e comer extremamente saudável é saudável, não é, né? Nada em excesso faz bem, né? Eu acho que Nem o excesso, nem a falta. nem o excesso nem a falta, exatamente. Tem que ser um equilíbrio mesmo. E eu acho que a gente está sempre buscando esse equilíbrio. Então, as pessoas buscando mais alimentação saudável, ótimo. Então, hoje em dia tem um mercado que está cada vez mais aberto a isso também, porque eu acho que justamente por causa da procura, né? As pessoas estão procurando atividade física. É muito bom ver quando a gente vai no Eixão, não precisa pagar. Você vai no Eixão, De tá forma lotado gratuita, de os gente. parques. É ótimo os parques, assim. Então, eu acho que realmente as pessoas estão se conscientizando mais e vendo que esse tipo de alimentação e de vida mais saudável é o melhor, né? Então, estando os seus exames tudo certo, sua saúde tudo em dia, é isso aí, gente. Não tem que ficar muito neurótico com isso também, porque aí já vira uma doença. Sabe? Exato. E como a gente estava colocando aqui, é seguir uma rotina, um planejamento mínimo, com pequenos hábitos mesmo, vai somando um pouco do dia e procure ajuda do profissional. Não pense que você pegar algo da internet, do Google, vai funcionar. Vai funcionar até um determinado momento. A gente trouxe aqui para vocês um tipo de café da manhã. A gente dá para variar café da manhã assim demais da conta. O almoço, o jantar, você pode repetir o que você comeu no almoço, não tem problema nenhum. O carboidrato à noite não engorda. Depende do que tipo de carboidrato, da quantidade. E às vezes você passou fome o dia inteiro e vai descontar à noite. Jantar mais cedo, né? Buscar incluir as famílias, os amigos nessa mudança de estilo de vida. E estilo de vida tem vários em cada fase da nossa vida. A pessoa é criança, ela tem uma necessidade, a gestante tem outra, a mulher madura tem outra, os homens têm outra necessidade, então a gente tem que respeitar essa fisiologia bioquímica de cada um. Carol, quais são as tendências e inovações que você que está no meio, né, empreendendo, tem que estar ligado no que está vindo por aí? Verdade. Conta pra gente o que está vindo por aí, o que você acredita que vai vir como tendência e inovação aí do mundo saudável. Teve uma feira, né, esse ano que eu fui lá em São Paulo, que teve a Natural Tech. E lá o que eu vi mais, assim, que eu acho que são as novidades mais frescas que estão vindo. Eu tô percebendo que a indústria está se abrindo mais a essas sensibilidades alimentares. Então, os alimentos sem glúten, realmente sem glúten. Os alimentos sem leite, realmente sem leite. E dando abertura também para esses alimentos veganos. Porque eu vejo muito que as pessoas têm um pouco de preconceito ainda com esses alimentos veganos, que são ótimos, são deliciosos, mas que às vezes a pessoa, vegano, não sei se eu quero. Não tem a quantidade de proteína adequada. Pois é, não tem a quantidade de proteína, só que eu acho que isso tá se desmistificando, porque por ser sem lactose, acaba com o produto vegano é melhor aceito ali, então ele vai ser aceito pelo intolerante, ele vai ser aceito pelo alérgico, ele vai ser aceito por vegano. Então acho que o mercado ele tá abraçando mais isso. E também abre espaço para os alimentos orgânicos.
Que Ótimo. também os alimentos orgânicos são muito caros? Não, não é. Então, Já foi bem pior. já foi mais. Também acho que Já já foi foi bem mais. mais. Eu acho que hoje em dia está bem mais acessível. E eu vejo que uma coisa leva a outra, né? Então, os alimentos veganos, aí eles já vão levando para os alimentos orgânicos também, que eu acho que é uma tendência do mercado e que a indústria está aberta. Isso eu acho que é mais importante. Que eles estão vendo que tem público para isso. E quanto mais a gente cobra, mais o mercado se adapta e menor fica o custo, Exatamente. né? Então, também colocar menos adoçantes artificiais nos alimentos tá sendo, eu acho que está sendo muito falado isso, está sendo muito A cobrado gente já viu isso muita também. mudança nos rótulos, Nos né? rótulos Usando que mais mudou agora, que está estévia, tendo aquela lupinha, né? Não nutriol. sei se o pessoal já percebeu, espero que sim. Que percebeu que está tendo uma lupa agora nos alimentos com alto teor de gordura, com Aham. alto teor de Gordura açúcar. Isso foi trans. uma lei que saiu, então isso é um benefício para todos nós. Então, tem que ler os rótulos ali mesmo e ver essa lupa veio para ajudar, então vamos dar atenção a elas também. Então, eu acho que é por isso também, por causa dessa lei, que eu acho que a indústria às vezes está mudando alguns ingredientes Porque senão vai ali, morrer no porque mercado. senão não vai vender, exatamente. Porque se ele não fizer alguma modificação de ingrediente ali, que às vezes é uma coisa que é pequena para ele. Uhum. E tá mudando isso, eu acho que isso Vem muita coisa cada no vez mais pote aí. benefícios. Eu vou até pegar que eu vi aqui, que você trouxe, um super shot. Porque é um pouquinho diferente e eu vou falar pra vocês. Uhum. Que é um alimento industrializado, foi processado, que eu falei da liofilização. Então aqui a gente tem o alimento de verdade, né? Isso aqui é só uma mas tem vários no mercado. Vou passar aqui pra Carol um pouquinho. O que, Esse que é um super shot matinal? Explica aí Ah. pro pessoal. Esse super shot eu trouxe até pra gente poder falar sobre isso mesmo. Uhum, que já é, eu acho que uma inovação, colocar pra né? cá, né? Não é porque tá dentro do pote que deixou de ser o alimento. Esse super shot aqui, ele é um blend, né, que o pessoal Uhum. da franquia fez pra gente. Vou só ler rapidinho, daqui a pouco eu viro. Ele tem glutamina, tem canela, tem gengibre, açafrão da terra e pimenta caiena também na sua composição. Esse shot, ele pode também ser adicionado limão espremido, né? Uhum. Própolis, que eu coloco no meu também, e às vezes o vinagre de maçã. Então, é um shot que começou uma moda dele, sim, que eu acho que já não foi uma parte tão boa, que era falando que o shots emagrecia. Uhum. O que o shot não emagrece, a gente já vai também Não, desmistificar não isso emagrece, daqui. não. O shot não emagrece, mas ele é um shot que vai melhorar a sua imunidade, ele vai melhorar todo o seu aporte nutricional dos micronutrientes ao longo do dia. Então, tendo o limão ali, ele já aumenta a sua absorção de ferro, né? Então, Que vem um acho café da que... manhã logo em seguida, se você faz, Pois né, é, logo pela manhã. logo E pela vamos manhã. pensar aí, a gente passou a noite toda Em dormindo, em jejum, Uhum. detoxificando, né, fabricando hormônios, fazendo a limpeza da casa, do nosso corpo. Quando você acorda, um copão de água para se hidratar. E esses shots vão colocar o quê? Um pouco de água e É pouquinho de nutrientes, água. né, fitoquímicos, componentes bioativos que a gente chama, que estão concentrados numa dose pequenininha. Isso. Então você acorda seu corpo já com muito nutriente. Você pode ter certeza que sua disposição ao longo do dia vai ser diferente. Melhora, sua imunidade melhora. Mas é bom de falar que ele não é Milagre não, a não é panaceia. milagroso, tá? A gente acha que não existe esse alimento milagroso, não inventaram ainda. Quando inventar, a gente avisa pra você. A gente Mas lança rapidinho. Ele vem justamente para somar, para melhorar a sua alimentação ao longo do dia mesmo. Uhum. E esse shotzinho aqui, ele é bom porque esse aqui dura um mês. Aham. Então tem uma dose pequena aqui, porção. é uma porção muito pequenininha que você acaba colocando, é uma colherzinha de café mesmo. Então ele é prático, você fecha ele aqui em cima e guarda no seu armário, no outro dia de manhã você vai usar. Mas tem gente que prefere também fazer o shot na hora, né? Então compra todos esse mix ingredientes separado que estão ali que a gente dentro. tem lá na loja também e mistura lá na hora. Então também é válido, é mais que a gente colocou uma opção mais prática para o dia a dia, justamente para a pessoa conseguir se organizar ali durante o dia. E é ótimo, eu tomo ele todos os dias. Perfeito. Eu e meu marido. Ah, que bom. Bem, Carol, nosso papo dá para um bocado de tempo ainda. Mas a gente tem uma regrinha aqui de não passar muito de 1 hora do nosso bate-papo. Ué, O já ouvinte, foi. né, que está nos ouvindo. Então, pra gente ir caminhando pro fim, faz uma recapitulação, assim, um resumo do que é ser saudável, quem tá nos ouvindo, pegar, assim, não esquecer pra vida. Como se tivesse um outdoor, uma mensagem pequena, assim, pra gente encerrar. Eu acho que
pra gente buscar uma alimentação saudável, assim, a gente sempre tem que fazer boas escolhas, né? E é uma escolha que só você pode fazer por você mesmo. Então, se tem uma opção mais saudável, sempre escolha pela opção mais saudável, que vai ser um benefício para a sua vida, não só hoje, mas como no seu futuro também, para evitar algum tipo de doença no futuro. E como vida, assim, que eu acho sem ser de alimentação saudável, eu diria para as pessoas buscarem muito seus sonhos mesmo. Que a loja é o meu sonho de agora, que é recente, né? Que tem 1 ano a loja aqui em Brasília. Aham. Então, eu acho que a gente pode sempre buscar novos desafios, né? Os sonhos, eles estão aí para serem conquistados. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que correr atrás para isso. E para realizar sonhos, fadigado, cansado, sem memória, morrendo em cima da cama fica difícil, né? Então a Tem que estar com a nutrição saúde tá em dia. presente, a gente precisa estar com a saúde em vida, em curso ali o tempo todo, É. prevenindo, se cuidando, para que a gente possa buscar os nossos sonhos. Sonho é combustível para a vida. Se você deixar de sonhar, acabou a graça da vida. Exatamente. E os sonhos, podem ser revistos o tempo inteiro. Realizou um, vamos pro próximo, né? Então cuide, se alimente bem, viva bem, não fica guardando rancor. Saudável é ser feliz. Acho que Isso pensa, mesmo. né? Saudável é ser feliz com as suas escolhas. E toda escolha tem uma consequência, Uhum. né? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui 5, 10 anos. Então pensa nas suas escolhas diárias e pode ter certeza que pouquinho a pouquinho elas vão se somando e você vai conseguir se tornar uma pessoa ótima, com saúde. E se a doença vir, ela vai vir de uma maneira muito mais suave. E se vir de uma maneira tão forte, a gente vai cuidar dela, né? Isso aí. A gente Com tá aqui algo pra isso. simples, com algo que tá ali no nosso dia a dia, sem ser caro, sem ser difícil, sem ser ruim. Não precisa ser ruim, Uhum. muito pelo Tem que ser contrário, dá para saboroso. fazer preparações maravilhosas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, juntando tudo isso com os hábitos saudáveis, né? Dormir bem, se hidratar, ter bons relacionamentos, né? Procurar o auxílio médico anualmente, semestralmente, seja qual for a sua necessidade. Não esqueça que todos os dias você tem a oportunidade de fazer algo diferente. Se você não está fazendo ainda, não tem problema. Esquece os erros do passado e vamos focar no do futuro. É isso, tirar um tempo para cuidar de você. Eu acho que é importante você se cuidar e tirar esse tempo, na sua rotina para se cuidar. Isso. Eu ouvi essa frase em algum lugar, que eu não sei muito onde, mas eu guardei ela para minha vida, que a gente precisa ter tempo para cuidar da saúde. Se a gente não tem tempo, a gente vai ter que arrumar para cuidar da doença. Isso Então é muito melhor cuidar da saúde, né? Investir na saúde é um investimento, gente. Então, abre a mão aí, prevenção é a melhor solução, tá bom? Carol, só reafirma pra gente aqui como é que os nossos ouvintes, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, como que elas podem chegar nos perfis, para tirar dúvidas, se ficou alguma dúvida, repete Uhum. pra gente o perfil da loja. É o perfil da loja no Instagram, né, e no Facebook também, é @tudoemgrãosbrasilia. Se tiver alguma dúvida, pode mandar por lá que eu respondo também. Lá tem o telefone da loja, tem a localização, que a loja fica na Asa Sul, na 411 Sul, mas lá você consegue a localização certinha. Isso aqui em Brasília, tá, Aqui em gente? Brasília. A gente tem, né, o Brasil De todo fora, escutando aí a exatamente. gente. E segue o perfil e qualquer dúvida chama lá que a gente responde. Isso. Obrigada a vocês pela presença em mais um episódio Pérolas da Nutri. Eu espero que tenha alguma informação ficado aí para você. A gente se encontra no próximo episódio para alguma pérola poder somar na sua caixinha de joias aí você mude a sua vida, mude o seu estilo de vida. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau, até breve.